Em 25 de maio de 1963, foi criada em Addis Abeba, capital da Etiópia, a Organização da Unidade Africana. Um dos maiores proponentes dessa organização foi o imperador etíope Haile Selassie, último imperador da Etiópia e deposto por um golpe militar em 1974. A formação da Organização da Unidade Africana em Addis Abeba é simbólica, porque a Etiópia ocupa um papel central em qualquer narrativa sobre o passado africano. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da Etiópia e qual é esse papel que ela ocupa no passado africano. O que a gente conhece hoje por Etiópia é um estado moderno que fica na região do Chifre da África, mas cujo nome é muito mais antigo. A historiografia tradicional entende que o nome Etiópia vem do grego Ethiopia, que possivelmente significa rosto queimado. Essa palavra não designava uma organização política específica, mas sim uma região que coincide mais ou menos com as partes da África ao sul do Saara e que na época eram conhecidas pelos gregos. Os gregos chamavam, então, a África acima do Saara de Líbia e abaixo do Saara de Etiópia. Isso significa que a Etiópia dos gregos designava muito mais a região da Núbia, que hoje é o Sudão, do que o Chifre da África. A partir do século IV da nossa era, contudo, o termo Etiópia passa a ser apropriado pelos próprios habitantes do que viria a ser a Etiópia que a gente conhece. E para, entre aspas, africanizar esse termo, surge uma tradição etíope mais tardia que afirma que o ancestral de todos os etíopes era um neto desconhecido de Noé chamado Ethiops. Por muitos séculos, outros nomes foram aplicados a essa antiga Etiópia. Ela era conhecida também como Aksum, que era a capital dessa Etiópia entre os séculos I antes da Era Comum e X da nossa era. E era conhecida também como Abissínia, uma palavra que vem do árabe Habash, que era o nome de um grupo étnico que habitava as terras altas do Chifre da África. Os gregos também chamavam essa região de Barbária, nome que se mantém hoje na cidade de Berbera, na atual Somalilândia. Etiópia, Aksum, Abissínia ou Barbária são, então, alguns dos vários nomes que designaram as formações políticas que compuseram o que hoje é a Etiópia. Por vezes, a Etiópia antiga também inclui partes do que hoje é a Eritreia, o Djibouti e a Somália, ou seja, boa parte da região do Chifre da África. Naturalmente, a Etiópia não representa toda a história do Chifre da África, que teve também várias cidades-estado independentes e sultanatos islâmicos, em especial nas regiões da atual Somália, como o sultanato de Shewa, o sultanato de Ifat e o extenso sultanato de Adal. No meio das cidades-estado e sultanatos, por que a Etiópia se destaca? Porque as suas tradições políticas, culturais e religiosas criaram um certo senso de estabilidade e de continuidade entre passado e presente. E mesmo que essa continuidade tenha sido construída discursivamente ao longo de vários séculos, ela teve um impacto real na história da África, em especial a partir do século XIX, quando a Etiópia passa a se tornar um símbolo de independência africana, não apenas pela sua longa narrativa histórica, mas também por ter resistido e derrotado os italianos quando estes tentaram transformar a Etiópia em colônia na última década do século XIX. Apesar de ser uma das mais antigas regiões habitadas do mundo, a gente não sabe muito sobre a antiguidade remota da Etiópia. É possível que o Chifre da África fosse o lar do misterioso reino de Punt, um reino que fazia comércio com o Egito e que foi mencionado no vídeo anterior. Sobre Punt, a gente sabe só o que os egípcios nos contaram. Mas por volta do século X antes da Era Comum, a gente já encontra vestígios históricos na região de Tigré, entre as atuais Eritreia e Etiópia, de uma formação política conhecida como Dahamat. De Dahamat, restam alguns achados arqueológicos e um templo na atual cidade de Yerra, dedicado ao deus Al-Makar, uma divindade lunar que era cultuada também no reino de Sabá, que nesse período ficava no sul da Arábia, no que hoje é o Iêmen.
A presença de um culto sabeu e de inscrições que mostram uma escrita bastante próxima àquela do sul da Arábia indica que desde o primeiro milênio antes da Era Comum, o chifre da África estava em contato político, cultural e econômico com o sul da Península Arábica. A gente não sabe quando exatamente Dahramat entrou em declínio, mas a gente sabe que por volta do século I antes da Era Comum, uma nova força política estava em ascensão no chifre da África, o Império de Aksum. Há registros que a cidade de Aksum era habitada desde o período de Dahramat, e provavelmente cresceu a partir desse reino. Aksum ganha atenção no século I antes da Era Comum porque, nesse período, o Império Romano passa a controlar o Egito e fazer comércio com a Índia através do Mar Vermelho. Como os etíopes controlavam um importante porto nessa região, conhecido como Adulis, eles passam a enriquecer e a entrar no radar das fontes greco-romanas. Nesse período, a gente tem a primeira menção grega a Aksum, que foi chamada em grego de Aksumites, e ao seu governante, chamado de Zoskales. Isso em um documento anônimo conhecido como o Périplo do Mar Eritreu. A partir do controle comercial exercido através do porto de Adulis, os Aksumitas vão se estabelecendo como uma grande força política cosmopolita. Os seus reis, conhecidos na língua da corte, o Ge'ez, como Negush, começam a cunhar moedas de ouro e de prata com legendas em grego, e a partir do século IV com o Negush Wazeba, também em Ge'ez. Essas moedas são a nossa única fonte sobre os reis de Aksum entre Zoskales e a metade do século IV, quando ascende ao trono Ezana de Aksum, um dos mais famosos líderes da história da Etiópia. Ezana foi o primeiro Negush aksumita a se converter ao cristianismo, que passaria a ser a religião da Etiópia a partir desse momento, e empreendeu campanhas militares que expandiram Aksum até as regiões da Núbia, incluindo a importante cidade de Meroé. Uma evidência do poder político e militar de Ezana é a inscrição que leva seu nome, conhecida como Pedra de Ezana, que narra o seu governo e está inscrita em várias línguas, incluindo Ge'ez, Sabeu e grego. Isso mostra pra gente que Ezana estava preocupado com a sua inserção em um cenário que ia muito além dos limites de Aksum. Depois de Ezana, outros Negush deram continuidade ao poder de Aksum, cujo ápice político, militar e econômico se dá no século VI, quando Caleb de Aksum ascende ao trono. Caleb foi tão importante para a história da Etiópia que se tornou um santo cultuado até pela Igreja Católica, chamado Santo Elesbão. Junto de Ifigênia, uma outra santa etíope, Elesbão foi popular até entre os escravizados no Rio de Janeiro e Minas Gerais no século XVIII, por se tratarem de dois santos negros. Caleb conquistou o sul da Arábia e ele fez com que Aksum passasse a ser conhecida como um império. Ele tinha relações diplomáticas com os romanos do Oriente e com os sassânidas da Pérsia, e fez com que Aksum fosse vista por alguns autores da época como um dos 4 grandes poderes do mundo, ao lado de Roma, da Pérsia e da China. Algumas décadas depois do reinado de Caleb, surgiu o Islã, que rapidamente se espalha pela África e pela Arábia. Aksumitas e árabes muçulmanos tinham boas relações, mas os muçulmanos passam a dominar o comércio do Mar Vermelho, o que enfraquece Aksum. Entre os séculos 7 e 8, a capital Aksum é abandonada e o império passa a ser conhecido somente como Etiópia ou Abissínia. Finalmente, no século X, uma rainha africana conhecida como Gudit derrota o último Negush das antigas dinastias de Aksum e assume o controle da Etiópia. Formalmente, esse é o fim da estrutura política aksumita que remontava pelo menos ao século I antes da Era Comum. Contudo, a cultura e as artes aksumitas não desaparecem. E após algumas décadas de instabilidade política, um certo Yekuno Amlak toma o poder na Etiópia e funda o que a gente chama de Dinastia dos Solomônidas em 1270. Yekuno afirmava ser descendente do último Negush aksumita
E com isso, ele criava uma ligação histórica entre Aksum e o recém-nascido Império da Etiópia. E Ecuno passa a usar também o título Negusa Nagasta, que significa Rei dos Reis. O título não era desconhecido no período de Aksum, mas se oficializa a partir desse momento. E por isso, a estrutura política que foi organizada por Ecuno passa a ser conhecida como Império da Etiópia. A sua dinastia, os Solomônidas, perdurou no poder de uma forma ou de outra até 1974, quando é deposto o último representante do Império Etíope, Haile Selassie. Durante os longos séculos de governo solomônida, a Etiópia foi circundada por sultanatos islâmicos, aumentou e diminuiu seu território constantemente, estabeleceu contato com os portugueses e diversas vezes, inclusive com o papado católico. Durante esse período, também se desenvolveu o cristianismo etíope, conhecido como Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo. Vários mosteiros foram fundados e se iniciou uma tradição literária que discursivamente formou uma consciência histórica do passado etíope. Um documento, conhecido como Quebra Nagast, fundou a ideia de que a história da Etiópia era fundamentalmente ligada ao rei Salomão, que teria tido um filho com Maqueda, a rainha de Sabá, entendida nesse texto como uma rainha etíope. Do romance entre Salomão e Maqueda, teria nascido Menelik I, o ancestral de todos os governantes da Etiópia. De acordo com essa tradição, a Arca da Aliança teria ido com Menelik para a Etiópia, aonde estaria guardada até hoje na importante igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Outros documentos dessa época, como o Mashafa Aksum, ou Livro de Aksum, contém uma série de narrativas sobre a fundação da Etiópia e outros importantes registros históricos. O ápice da dinastia Solomônida se deu com Zara Yacob, ou Constantinos I, no século XV. A historiografia compara a glória de Zara Yacob com os antigos Ezana e Caleb, e costuma afirmar também que, entre os seus sucessores, somente Menelik II, que derrotou os italianos no século XIX, e Haile Selassie se comparam em poder e importância. Entre os séculos XVIII e XIX, a Etiópia passa por um período conhecido como Tsemene Mesafint, ou Era dos Príncipes. Esse foi o período de maior declínio dos Solomônidas depois dos tempos de Zara Yacob, e foi marcado por uma grande fragmentação política. Essa fragmentação foi encerrada com o imperador Teódoros II, que reinou entre 1855 e 1868. Daqui em diante, especialmente com Menelik II, a Etiópia resistiria ao imperialismo europeu, apesar de ter sido brevemente ocupada pela Itália entre 1936 e 1941. Olhando para essa história da Etiópia, desde Zoskales até Haile Selassie, a gente pode ver uma organização política, uma sociedade e uma cultura que constantemente busca manutenção e unidade. Essa unidade, claro, é criada também discursivamente através da formação de uma tradição histórica durante o auge do período solomônida. A aproximação com o judaísmo, com o islamismo, e o fato de que a Etiópia foi o segundo reino antigo a abraçar o cristianismo, atrás somente da Armênia, cria também um senso de antiguidade e ancestralidade que alimenta o discurso histórico etíope. Toda essa preocupação com o passado e com a história fez da Etiópia um símbolo de resistência, de independência e de ancestralidade africana. Por isso, movimentos contemporâneos como o panafricanismo, o etiopismo e o rastafarianismo olham para o passado etíope como um passado fundamental para se pensar qualquer discussão sobre a ancestralidade africana. E a partir dessa discussão sobre a história da Etiópia, é possível perceber também por que a fundação da Organização da Unidade Africana ter sido realizada na capital etíope de Addis Abeba é um fato tão simbólico. Porque em um momento em que a África se livrava do imperialismo europeu, que marcou a primeira metade do século XX, o governante que presidiu a fundação dessa organização foi Haile Selassie, representante dos Solomônidas e de toda uma tradição histórica etíope. Essa discussão da história etíope foi baseada no período de Aksum e do Império Etíope da dinastia Solomônida.
Conceitos fundamentais foram tradição histórica e ancestralidade africana. As referências usadas para embasar essa discussão estão na tela e podem ser acessadas também no Padlet da disciplina de História da África 1. Muito obrigado e bons estudos!